Muito bem, prezados alunos, nós vamos para a parte final da nossa apostila. Vamos tratar hoje, então, para finalizar o conteúdo, da questão da precedência hierárquica e antiguidade. Como nós vimos, há inúmeras situações em que o policial militar vai mudar de quadro para fazer os cursos de formação. E uma regra elementar instituída pela Lei Complementar 742 de 2019, é uma lei bem atual, do ano passado, que alterou substancialmente a Lei de Promoção de Praças. A regra elementar é que, ao mudar de quadro, o policial militar praticamente zera a sua antiguidade anterior e ele passará a obedecer, a partir de então, uma nova antiguidade que será redefinida pelo seu desempenho no curso de formação. Então, nós vamos buscar entender isso. Primeiro, as regras gerais de precedência hierárquica e antiguidade que estão definidas no Estatuto, que são aquelas que a gente deve seguir ao longo de toda a carreira. E depois, as regras específicas da Lei de Promoção de Praças, que regulam essa condição de mudança de quadro, para nós podermos ter um entendimento muito claro sobre isso. Então, vamos lá. A precedência hierárquica e a antiguidade é definida pelo ordenamento hierárquico, conforme os postos e graduações, que nós já conhecemos, porque lá no estudo prévio do R. Conte, nós já estudamos todos os postos e todas as graduações, portanto é um assunto que nós já conhecemos. Sabemos definir a precedência hierárquica pelos postos e graduações, de coronel até soldado. Mas não é só isso. Existem algumas regras adicionais no Estatuto que nos ajudam a definir melhor, de uma forma mais exata, a precedência hierárquica de cada militar, tá bom? Vamos ver isso. A precedência entre os policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. E a antiguidade no posto ou graduação, ela inicialmente, a primeira conta que a gente faz para definir antiguidade no mesmo grau hierárquico, observem aqui, ó. A gente vai falar agora de antiguidade no mesmo grau hierárquico. Porque se for num grau hierárquico diferente, não temos dúvida. O capitão é mais antigo do que o primeiro tenente, o subtenente é mais antigo do que o primeiro sargento, o cabo é mais antigo do que o soldado. Alguém tem dúvida disso? Não deixa margem a dúvida alguma. As dúvidas começam a aparecer quando nós temos os militares no mesmo posto ou na mesma graduação, ou seja, no mesmo grau hierárquico. Aí a gente já pergunta, como é que nós vamos diferenciar a antiguidade? Então, as regras do Estatuto estabelecem que, primeiro elemento a ser observado é a data de assinatura do ato de promoção, nomeação, declaração ou inclusão, ok? Então, nomeação e declaração é específico para aspirante oficial. Nomeação são para as precedências funcionais, referentes a cargos que são nomeados e que ganham precedência. Vamos deixar para analisar isso mais para frente. O que nos interessa agora, para a gente entender a antiguidade na carreira das praças, é isso aqui, ó, promoção, ok, e inclusão. Então, a antiguidade, ela se define por inclusão e depois pelas datas de promoção. O que acontece primeiro para um militar quando ele ingressa na Polícia Militar? Primeiro acontece a inclusão. Foi o que aconteceu com vocês. Quando vocês entraram na Polícia Militar, não receberam nenhuma promoção. Vocês receberam inclusão. Então, já começa a haver uma antiguidade pela data da inclusão. Vou dar um exemplo. Vocês são da primeira turma do concurso. Entraram, se eu não me engano, agora no mês de maio ou junho, não lembro mais. Mas tem uma segunda turma para entrar. Digamos que essa segunda turma, os outros 500, entrassem agora.
perdão, eu falei mês de maio, mas acho que vocês entraram em abril, né? Então vocês entraram lá em abril. Digamos que essa segunda turma, os outros 500 que o governo do estado autorize, e eles ingressem agora. Depois de amanhã, semana que vem, está autorizado a ingressar mais 500 alunos soldados do último concurso na PM. Bom, vocês são de uma inclusão anterior e eles de uma inclusão posterior. Quem é mais antigo? Ora, tá claro, pela data da inclusão, vocês, os 520 e tantos que estão aí no centro de ensino, serão mais antigos do que os outros 500 que vão entrar na segunda turma. O que define essa antiguidade? Data de inclusão. Perdão. Depois disso, depois que houve a inclusão, o que pode alterar, então, daí para frente, a antiguidade, precedência hierárquica, é a promoção. Nós vamos ver essa situação, então, mais adiante. Mas pode ocorrer de policiais militares com a mesma data de inclusão, pode ocorrer de policiais militares com a mesma data de promoção, promovidos no mesmo dia. E aí eles vão ficando iguais, e como é que a gente diferencia? Bom, existem outras regras que vão nos ajudar a fazer essa diferenciação. Aqui na letra B, por exemplo, a gente vê que havendo mesma data de inclusão, havendo mesma data de promoção, nós vamos retroceder, olha assim, persistindo o empate. Nós vamos retroceder sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores. Vamos retroceder até a data de inclusão de um e de outro. E sempre com o seguinte critério: se na promoção anterior as datas são diferentes, então é essa que vai definir, é essa condição que vai definir a antiguidade. Se ao retrocedermos nós descobrimos que a data de inclusão daqueles 2 PMs que nós queremos identificar a precedência, as datas de inclusão são diferentes, está resolvido o problema, né? O que incluiu antes é sempre mais antigo do que aquele que incluiu depois. E se nós tivermos empate, nós vamos chegar, gente, olha lá, data de nascimento. Praticamente é o último critério. Tá? Com a data de nascimento, nós vamos ver quem é mais velho, quem é mais novo. O que for mais velho, nasceu antes, é mais antigo. Tá? Então, esse é o último critério para a gente chegar nesse nível, tem que dar empate em todas as condições anteriores. E destacar aqui para vocês que entre os alunos do órgão de formação de policiais militares, dos cursos, é observado o regulamento interno do respectivo órgão, quando não estiverem presentes as situações anteriores. Via de regra, os regulamentos seguem as disposições estatutárias e seguem esses mesmos princípios já falados para definir precedência e antiguidade. Tá? Agora nós vamos destacar uma situação muito específica. 3 situações, na verdade, bem específicas. Primeiro é o seguinte: a dúvida, policial militar da ativa e policial militar da reserva, no mesmo posto. Quem é mais antigo? É o da ativa. Os policiais militares da ativa passam a ter precedência hierárquica, tornam-se mais antigos do que aqueles que vão para a reserva, no mesmo posto, na mesma graduação. Tá? E se um policial militar da reserva remunerada é convocado para retornar ao serviço ativo, como fica a condição de precedência dele em relação àquele do mesmo posto que está na ativa? Nesse caso, se ele é um RR convocado, a precedência é definida pelo tempo de serviço no posto ou na graduação. Então, se um subtenente da reserva é convocado e retorna ao serviço ativo como convocado, vai se observar quanto tempo de subtenente ele teve quando estava na ativa, quanto tempo de serviço ele teve como subtenente até o dia em que ele assinou a reserva, há um tempo X. Por exemplo, ele, quando estava na ativa, ficou subtenente
4 anos. Ok, então 4 anos. E um subtenente que está hoje na ativa, que foi promovido no ano passado, quanto tempo ele tem na graduação? 1 ano. Então está resolvido. Aquele subtenente da reserva que retornou ao serviço ativo tem 4 anos de subtenente quando estava na ativa. E esse outro aqui tem 1 ano, porque foi promovido no ano passado. Então esse aqui se torna mais antigo. Ele era mais moderno porque era da reserva. E os ativos têm precedência em relação aos da reserva. Mas ele retornou, foi convocado, retornou ao serviço ativo. É o tempo de serviço na graduação que vai definir e torná-lo mais antigo. Tá? E esse ponto aqui que está destacado em vermelho é o ponto que a gente tem que prestar muita atenção, porque gera muita confusão, gente. A Lei Complementar 742 de 2019, aqui ó, ela incluiu uma nova redação no parágrafo 5º da lei de promoção, alterou algumas coisas ali, e uma das alterações que ela diz é a seguinte: o praça militar estadual que mudar de quadro, então está lá no QE e vai vir para o QPPM, vai ser recolocado no almanaque, na graduação nova que tem, tendo a sua antiguidade redefinida neste momento, de acordo com as normas legais previstas para o quadro em que ingressar. E a norma legal diz o seguinte: ao mudar de quadro, em se tratando de curso de formação, a antiguidade será redefinida pela nota no curso de formação. Então, esse praça que era antigo poderá se tornar mais moderno, se ele não tiver bom desempenho e não tirar uma boa nota no curso de formação. Ou seja, os colegas de turma que tirarem nota melhor do que ele vão se tornar mais antigos do que ele. Aquela antiguidade que ele tinha lá no outro quadro está zerada, aquela não conta mais e não vai valer. A antiguidade que vai ser definida é a nota do curso de formação. Então a gente vai ver isso com mais detalhe agora na frente, tá? E é justamente essa a confusão que os mais antigos fazem. Muitos não entendem essa dinâmica, não entendem esse processo. Poxa, mas eu era um cabo antigo lá no QE e aí consegui passar na prova, fui fazer o curso de formação de cabos e um soldado que era mais moderno do que eu se tornou cabo junto comigo e ainda se tornou mais antigo do que eu. É fato, porque é o que a lei preconiza e nós temos que dar cumprimento pleno à legislação. Assim foi construída a alteração da lei de promoção de praças e é assim que ela está estabelecida, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Puxa vida, deixa eu só tirar essas marcações, tela, ocultar a marcação de tinta, pronto, tá aqui. Então vamos lá. Precedência hierárquica de um militar é definida pela sua antiguidade. Então, é a antiguidade que define precedência hierárquica, quem está na frente, quem está atrás. A antiguidade, ela é definida, conforme as nossas regras do Estatuto, ela é definida por função, que está em vermelho, situação transitória, que está em marrom, vocês estão acompanhando aí, né? Postos, que estão em azul, postos são de oficiais, e graduações, que são dos praças, e que está em verde. Por que eu coloquei cores diferentes aqui? Para a gente identificar. Nós vamos fazer agora um escalonamento hierárquico completo da PMSC, do mais alto nível hierárquico até o último nível hierárquico. Vamos fazer esse exercício aqui então. Olha só. Comandante-geral. Aqui, ó, comandante-geral, subcomandante-geral e chefe do Estado-Maior não são postos. Os oficiais que estão nessas funções são do posto de coronel. Isso aqui não é posto, tá? Posto está aqui embaixo, ó, coronel, tenente-coronel, major, capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente. Isso aqui é posto. Isso aqui está em vermelho porque vermelho é função. Então é uma precedência hierárquica que define antiguidade por função. Comandante-geral é o mais antigo da PM por causa da função.
Subcomandante-geral é o 02, é o segundo mais antigo por causa da função. Chefe do Estado-Maior é o 03, é o terceiro mais antigo por causa da função. Então, apesar de eles serem coronéis, e há outros coronéis na PM, eles se tornam mais antigos do que todos os coronéis em razão da função. Tá? Então, precedência hierárquica definida pela função. Depois vem os postos, que você já conhece. Coronel, tenente-coronel, major, capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente. Aqui não tem dúvida, tá? Coronel mais antigo que o tenente-coronel, que é mais antigo que o major e assim por diante. Depois vem aspirante oficial, que é praça especial. Vem logo após do segundo-tenente. Aspirante oficial é mais moderno que o segundo-tenente. Depois vem os cadetes do curso de formação de oficiais. E aí eu destaco aqui que está em marrom, ó. Aspirante oficial, cadete, terceiro, quarto CFO, terceiro, segundo, primeiro CFO, está numa sequência, e eles estão em marrom, porque marrom é situação transitória. Então é uma precedência hierárquica definida por uma situação transitória. Por que é transitória? Aspirante oficial fica 6 meses nessa graduação especial, 6 meses, que é o estágio probatório, para depois ser promovido a segundo tenente. E os cadetes, 2 anos de curso de formação de oficiais. Como é que define a precedência dos cadetes? É o regimento interno da Academia de Polícia Militar. E ela define que o cadete no primeiro semestre é primeiro CFO, do segundo semestre, segundo CFO. Fechou 1 ano de curso. Cadete do terceiro semestre é do terceiro CFO e do quarto semestre é do quarto CFO. 4 semestres, 2 anos, termina o curso de formação de oficiais e é declarado aspirante oficial. A antiguidade entre eles, a antiguidade entre os cadetes é definida assim: o cadete do quarto CFO é mais antigo que o do terceiro, que por sua vez é mais antigo do que o segundo e assim por diante, tá? Então, uma precedência hierárquica definida aqui por situação transitória. Agora vamos passar para os praças, que vem logo abaixo aqui, ó. Tá? O subtenente é mais moderno. Deixa eu explicar aqui, tá do lado por uma questão metodológica. Eu não tenho mais espaço para botar embaixo. Mas entendam, por isso que tem essa flechinha. Esse grupo aqui de praças, é óbvio, está aqui embaixo. Segue o escalonamento, tá? Eles estão aqui para baixo. Subtenente é mais moderno que o cadete do primeiro CFO. O cadete do primeiro CFO tem precedência hierárquica sobre o subtenente. Então vamos lá, subtenente, primeiro sargento, segundo, terceiro sargento é a graduação das praças. Isso aqui é graduação, por isso que está em verde, tá? Aluno sargento, opa, aqui está errado, gente, olha, esqueci de trocar a cor aqui, era para ser marrom. Não tenho mais como corrigir, tá? Estou no meio da aula. Por favor, corrijam aí para mim. Aluno sargento, cabo aluno e aluno cabo são situações transitórias, decorrente de curso de formação. É mais ou menos igual o que acontece aqui com os cadetes, tá? Tinha que estar em marrom, desculpem aí. Aqui ficou em azul, não, está incorreto, corrijam aí. Então vamos lá. Aluno sargento está abaixo do terceiro sargento na precedência hierárquica. E é uma situação transitória, ele vai ser aluno sargento enquanto durar o curso de formação, tá? Aqui também poderia ter o sargento aluno, esqueci também, né? Porque você tem o aluno sargento, que é aquele cabo que está fazendo o curso, e você tem o sargento aluno, que é aquele terceiro sargento lá do QE, que conseguiu ser aprovado, vai fazer o curso para poder migrar de quadro, lembram? Então aqui nós teríamos, então, abaixo do terceiro sargento, nós teríamos o sargento aluno, anotem aí na apostila de vocês. Depois o aluno sargento, depois o cabo, que é graduação normal, e aí nós temos o cabo aluno e o aluno cabo, também numa sequência hierárquica de cima para baixo. O cabo aluno, quem é? É aquele cabo lá do quadro especial que foi aprovado no processo seletivo e veio fazer o curso de cabo para poder migrar para o QPPM. E o aluno cabo é aquele soldado de segunda classe, com 2 anos na segunda classe, que fez o processo seletivo, ou foi por antiguidade, ou foi por processo seletivo, e que também chegou para fazer o curso de formação de cabos, tá? Depois a gente vem as graduações de soldado. Soldado de primeira classe é mais antigo do que o segundo. Tem um Q aqui no segundo, risquem para mim, isso aqui não existe.
tá bom? Foi descuido meu na hora de fazer o slide. Não tem soldado de segunda classe qualificado, esqueçam, apaga aí. Soldado de terceira classe qualificado. E olha aqui uma situação transitória que é onde vocês estão, né? A turma toda está aqui, ó. Soldado de terceira classe NQ. É o último nível hierárquico, tá bom? Então vocês são mais modernos que toda a PMSC, né? Isso aqui é uma situação transitória. No final do ano, com a formatura, vocês serão soldados de terceira classe, aí já começam a ascender aqui a sua carreira profissional. Feito isso, a gente viu aqui do lado esquerdo a antiguidade por função, situação transitória, postos e graduações. Isso aqui é fácil da gente entender. Agora a dúvida é, antiguidade no mesmo posto, na mesma graduação, na mesma situação. Os princípios que vão servir para a gente poder definir estão aqui, ó. Primeiro princípio, data da última promoção. Quer saber se um PM é mais antigo do que o outro? Primeiro ponto, data da última promoção dos dois. Ou data da inclusão, tá? Bom, se for igual, promovidos na mesma data ou incluídos na mesma data, antiguidade anterior. Tá? Tem situação que você não vai ter a antiguidade anterior. Se você precisa definir a antiguidade de 2 soldados, não existe uma promoção anterior. Ele é soldado, antes de soldado não era nada. Tá? Então aí eu não vou poder usar o princípio terceiro. Tá? Se persistir empate, retroceder a cada grau hierárquico anterior. Não tem como. Tá? Se eu estiver falando de 2 terceiros sargentos, beleza, ok, aí eu posso retroceder. Vou lá ver a promoção deles a cabo, para saber se não tem diferença entre um e outro. Vou retroceder a promoção de soldado nas classes. Tá? Então, esse princípio terceiro, ele é fácil de aplicar quando se trata das graduações mais acima, né? De cabo para cima. Bom, permanecendo o empate, você retrocede, vai olhando e não tem jeito, continua empatado um com o outro, data de inclusão. E empatou na data de inclusão, aí não tem jeito, aí data de nascimento. O que for mais velho é mais antigo, tá bom, gente? Aqui também tá fácil. Antiguidade entre alunos do curso de formação, definido pelo regimento interno, regulamento interno, já falei isso. Antiguidade entre ativos e inativos, não tenha dúvida, o ativo tem precedência sobre qualquer um da reserva ou reformado. Antiguidade entre o ativo e o reserva que é convocado, já falei isso. Ver o tempo de serviço no posto ou na graduação. E esse tempo de serviço de cada um vai definir a antiguidade entre eles, ok? Beleza. Agora vamos para uma situação específica, que é a antiguidade quando o praça muda de quadro. Aqui nós temos que estudar detidamente para entender, tá bom? Essa parte vai ficar para o segundo e último vídeo da aula de hoje. Então, até depois nós retornaremos com esse assunto específico.